Levante a voz. E agora vamos falar, né? Acabamos de falar de saúde, vamos falar de economia. E aí, professor, consultor Aldo Ramos, o pessoal volta e meia pergunta, né? Não, porque eu tive um dinheiro na poupança e parece que tem que ter uma correção, né? Aí tem gente que procura advogado, tem gente que procura banco, mas nem sempre consegue a informação. O que há de verdade nisso? O pessoal realmente tem direito, né? E tudo que a gente fala aqui, a gente tem que ter cuidado, senão o povo vai tudo pro banco. Tem nada no banco agora não, gente, tem que esperar. Mas o que é que o pessoal tem? Quem tinha dinheiro e mesmo assim sacou, quem ficou lá, foi um erro na hora que converteu aí do plano cruzado, né? Cruzeiro por real. Porque muita gente, envolve muito dinheiro. Eu não sei nem se a União vai ter como pagar essa correção toda. Os bancos. Teve banco que faliu, que já fechou, rapaz. Explique pra gente como é essa situação, que período é, quem teria direito ao quê? Bom dia. Bom dia, Léo Valente, bom dia, Tino, bom dia, ouvintes. Mandar um abraço aí para o grande Orlando, que acabou sugerindo esse tema aí. Essa pauta, né? Essa pauta. E no próximo, a gente, Léo, vai falar a respeito também, como sugestão dele, sobre o PERT, que é o Programa Especial de Regularização Tributária das Empresas. Mas hoje aí, falando a respeito da poupança, Léo, que foi... os poupadores, esses investidores, eles tiveram perdas no período do governo Sarney e Collor. Para os meninos, os estudantes aí que estão fazendo Enem, seria até um momento propício para estar dando uma lidinha a respeito aí desse período do governo Sarney e Collor. Então, para o pessoal que teve a perda, né, de rentabilidade dos juros nesse período, quais foram os períodos? O período foi do plano verão, que é de janeiro de 89, houve uma perda para todos os poupadores de 20,46%. 20% mais ou menos foi a perda. Em relação ao plano Collor, que foi num período de março de 90, houve uma perda de quase 50%, ou seja, 44%, Léo. E num período aí de junho de 87, no plano Bresser, houve uma perda de 8%. Então essa é a maior guerra judicial do país, né? Vem se alongando aí nesse período todo, e o governo, até para estimular a própria economia, vem intermediando esse processo junto aos bancos para que realmente seja liberado. Então a dívida chegaria mais ou menos em 300 bilhões, mas está se fechando um acordo em torno de 20. Então, 20 bilhões para estar distribuindo esse recurso aí para todos os poupadores e fechar de vez essa situação. Agora, me parece que, em princípio, só para aquelas pessoas que entraram com ação judicial. Mas existe a possibilidade, algumas associações estão entrando no jogo, conversando com o governo para ver se estende para todos os poupadores. Para ver se não há, se há. Se tem que ter a correção, por que tem que ter a judicialização? É isso. Né? Mas assim, o pessoal, mas até então nada decidido. Alguém já recebeu? Há uma perspectiva agora no mês de setembro, né? Tá para validar esse acordo. Então você que já entrou com ação judicial, é bom estar verificando os cálculos com o advogado, essa coisa toda, porque o governo, os bancos, principalmente, a maior parte dessas dívidas está concentrada no Banco do Brasil e Caixa Econômica. 70% desses recursos serão pagos pelo Banco Brasil e Caixa Econômica, porque são as instituições que concentram maior investimento em termos de poupança. Então, vocês, ouvintes, devem estar atentos, porque o governo e os bancos têm uma pretensão de depositar até 50 mil reais, dependendo do que você tinha na época, mas pagar de uma vez só até 50 mil reais, e o restante vai haver o parcelamento. Essa é a dica, os ouvintes estarem atentos, acompanhando, porque seria necessário você estar realmente procurando equilibrar suas contas. O ideal é que você utilize esse recurso para liquidar suas dívidas, e se você tiver pretensão de fazer novas compras, como os juros estão mais baixos, então
você deve partir para um parcelamento, um financiamento, logo depois de você quitar Certo. essas dívidas antigas. Existe o reconhecimento de que há necessidade dessa correção, mas ela na prática não começou a ser feita aí. O montante, como a gente falou inicialmente, é bastante significativo, mas não tem como, senão quebraria os bancos se realmente fosse atualizar todo esse montante. De vez, seria, tem que pagar 300 bilhões, então as instituições financeiras realmente não teriam condições de estar liquidando. E por outro lado, Léo, gostaria de falar a respeito ainda de poupança, que a partir de setembro, os juros da poupança, se caso a Selic, que é aquela taxa da economia, parte, agora dia 5 e 6 de setembro vai haver uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Então a taxa vai cair de 9,25 para 8,25. E a regra a partir de maio de 2012 diz o seguinte, que quando a Selic cair abaixo de 8,5%, você não tem mais o 0,5%. Você vai ter o quê? 70% da questão da taxa Selic. Então, por exemplo, como há uma expectativa de cair para 8,25, então a poupança que ao ano dá 6,17, ela vai ficar em torno de 5,77. Então, os poupadores, vão ficar atentos que a partir de 7 de setembro, a rentabilidade de poupança vai ficar menos do que 0,5%. Agora, eu fiz a análise... Mais baixo do que o que já é, rapaz? É, mais baixo. Agora, eu fiz uma análise, Léo. Você que é poupador, fique atento que ainda assim, a melhor alternativa é aplicar na poupança. Por quê? Considerando fundo de investimento e CDB, que CDB se paga 80% da taxa Selic. Quando você abate o imposto de renda, vai ficar menos do que a poupança, mesmo com essa nova regra, caso altere aí a partir de 7 de setembro. E em relação ao fundo de investimento, qualquer fundo de investimento que tenha taxa de administração superior a 1% vai ser melhor para a questão de você aplicar em poupança. Né? Em poupança. A Selic baixa, ela tem aquela coisa para quem quer tomar empréstimo, para quem quer investir, mas por outro lado, quem está guardando, ela influencia os outros investimentos, né? Previdência, tudo acaba influenciando. Mesmo assim, Léo, 8,25 é uma das melhores taxas, você considerando o mundo como um todo, 8,25 e você ter aí em torno de... desprezando a inflação e você ter uma rentabilidade real de 5%. Quem é que tem 8,25? A taxa Selic, o fundo o Tesouro Direto, por exemplo. Sim. O Tesouro Direto ela está atrelado ao Selic, então você vai ter uma rentabilidade em torno de 8,25. Você desprezando a inflação, você vai ter o quê? 5% mais ou menos de rentabilidade ano. É uma das melhores tipos de aplicação e de retorno que você tem no mundo como um todo. Ok. Tino Alves. Ô, Léo, rapidinho aqui, informação do trânsito. 2 acidentes engarrafam nesse momento a Avenida Barros de Almeida. O primeiro acidente, uma colisão de um caminhão-baú com uma motocicleta. E o segundo acidente no cruzamento, naquela região da Jean Madeireira, com Areal e Expedicionário. Ao longo da Avenida Barros de Almeida, tudo travado, população aguardando a chegada do SAMU e agentes da SMTT, Léo. Olha aí, né? Nós vamos continuar mantendo a nossa equipe informada sobre essa situação. Agora, 8:02. Aldo, eu quero aqui agradecer. É claro que tem muito mais informações, aí principalmente com essa mudança na Selic, que a gente vai voltar, né? Para falar mais sobre isso. Sobre como ficou, principalmente depois que mudar, depois de 7 de setembro. Tá certo? E também outras dicas que a gente vai trazer sempre aí toda semana aqui na Rádio Anda FM, falando de economia, falando de finanças. Você pode fazer como o Orlando, mandar sua sugestão de pauta aqui pra gente, mandar sua pergunta, se tirando sua dúvida. Muito obrigado, Aldo. Um abraço, Léo. Só queria deixar uma mensagem aqui para os empreendedores, vocês aí que estão pensando em abrir um negócio. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade, se você tem coragem para persegui-los. Então isso aqui foi dito por Walt Disney. Então, um grande abraço para todos vocês e meus amigos. Muito bem, muito bem. Eu lembrei de outro também que disse a frase aqui há pouco dia, que se você não conseguir encontrar o seu sonho, procure na próxima padaria, que é uma hora. Aí isso aí foi Tiririca no show, viu, Aldo? Tiririca, né? Tá bom. Fazendo. Mas de intelectual para intelectual. Para o palhaço, né? Mas foi só para descontrair. E só uma coisa que é interessante, o pessoal vai no banco sempre. A medida provisória que reduz a idade da liberação de cota do PIS/PASEP, que ela é de 70 anos. Completou 70 anos, tem direito, né? Já vai.
reduz para 65 anos e 62 anos para a mulher, está trazendo uma situação aí. Ela acaba atrasando no momento o pagamento de idosos que já tinham direito ao saque antes da medida, os que têm 70 anos e aqueles que estão se aposentando. O pessoal está indo no banco, não está conseguindo sacar o PASEP. A informação que nós temos é que essa situação só será regularizada em 15 de setembro, mais ou menos. Então, quando foi anunciado, o governo federal informou que 7 milhões e 800 mil de idosos, mais de 7 milhões de idosos, seriam beneficiados com a redução da idade de saque para cotas de PIS e PASEP. Mas cerca de 4 milhões já poderiam sacar, né, pelas regras anteriores. Estão impedidos porque há um planejamento aí, trava todo o sistema do PASEP, né? Porque eles estão mudando, fazendo alteração. O pessoal chega lá, completei 70 anos, olha, por causa dessa mudança aí, você tem que esperar até mais ou menos 15 de setembro. Né? O pessoal está se aposentando, segura aí um pouquinho, não vai no banco não, porque não adianta, tá tudo travado pro PASEP aí, pro PIS PASEP. Levante a voz.